Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Lá tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito aqui ao vivo, alguns mais antigos, mas a nossa intenção sempre é trazer aqui para a nossa vida cotidiana reflexões sobre a nossa vida, sobre os nossos questionamentos, sobre os nossos problemas, desafios que enfrentamos todos à luz do Evangelho de Jesus. Então, toda semana a gente traz um tema para que a gente possa aqui conversar a respeito desse tema, lembrando que vocês também podem aí sugerir temas para este evangelho, podem também interagir aqui fazendo perguntas ou tecendo algum comentário, é sempre tudo muito bem-vindo, né? Como todo evangelho deve ser. Então, muito boa noite para quem está chegando aí, muito obrigada pela presença. Não esqueçam depois de deixar o joinha aí no vídeo, né? E também compartilhar com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você acha que o Evangelho, que essa reflexão pode ajudar de alguma forma. É assim que a gente, devagarinho, de grão em grão, a gente vai trazendo o conhecimento dessas escrituras que, apesar de serem antigas, foram muito mal interpretadas ao longo dos séculos, né, trazendo muitas dúvidas ao coração humano, e é por isso que a nossa terra ainda não alcançou o patamar, né, que já poderia ter alcançado por causa de todos esses equívocos, né? E a gente vai estudando e vai percebendo através da lógica, da razão, da fé raciocinada, através da ciência também, nós vamos entendendo melhor como é que é o mecanismo do universo, como é que isso tudo funciona, né? E é tão bom porque isso traz uma paz, isso traz entendimento para o nosso espírito, porque são perguntas que a gente sempre se faz, né? Principalmente quando estamos passando por momentos nebulosos, por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou aqui, né? Quem sou eu, muitas vezes, e todos esses questionamentos o nosso mestre vivenciou aqui na matéria. E esse legado que é o Evangelho ficou para nós como um farol que pode dirigir as nossas vidas para que nós possamos tomar nossas decisões e agirmos também com mais acerto. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez em torno do seu nome, e pedimos a presença do nosso Mestre no meio de nós, para que, inspirados, nós possamos entender melhor os ensinamentos que foram deixados, para que o nosso coração encontre razões, encontre motivos, encontre formas de se desenvolver através do conhecimento, através do amor, através da fraternidade. E assim é que nós então pedimos licença ao plano espiritual presente para dar por iniciado o nosso Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. A gente tem falado nas últimas semanas, nós falamos sobre a prece, falamos sobre a transmissão do pensamento, da forma como orar,
né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Então, tem uma passagem no Evangelho que está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19, que diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa pouca fé que os seus discípulos acabaram não conseguindo curar o moço, essa pouca fé que Jesus se refere a ele, se refere a nós também, né? Porque será que nós temos realmente fé? Será que nós realmente agimos durante toda a nossa caminhada com esta fé em Deus? E eu digo para vocês que nenhum de nós, pelo menos numa grande maioria, salvo exceções, porque sempre tem exceções, temos esta fé suficiente. Se eu perguntar a vocês se vocês acreditam em Deus, com certeza eu acho que vocês dirão que acreditam. Mesmo aqueles que estão em negação e dizem que não acreditam, no fundo acreditam. Porque foi plantado na voz da consciência de cada um de nós a acreditar que tem um ser, né, que é superior a nós e que nos criou. E acreditar em Deus não é difícil. A gente reconhece o autor por uma obra, pelo estilo, né? Se a gente pega as pinturas, a gente vai ver que a gente vai saber, né? Principalmente se forem autores conhecidos, a gente vai saber qual é o estilo, quem é o autor daquela pintura, daquela obra. Se nós olharmos para as estrelas, para o Sol, para a Lua, para os planetas que orbitam no nosso sistema solar, tudo dentro de uma harmonia, tudo funcionando direitinho. Não existe um ser humano capaz de tamanha criação e nem de manter essa ordem das coisas. Então, acreditar em Deus, que Ele existe, não é difícil. Basta a gente olhar muitas vezes o milagre da vida acontecendo num grãozinho de feijão. Todo mundo aqui na escola já fez a experiência do feijão no algodão, né? Se não fez ainda, pode fazer. Pega um algodãozinho com água, molhadinho, põe um feijão lá dentro, põe dentro de um copo. Mantém esse algodão umedecido e dali a alguns dias você vai ver a vida brotando. E somente um ser muito superior a nós poderia produzir esse milagre.
Então, acreditar em Deus, até cientificamente falando, não é difícil. O difícil é ter fé em Deus. Fé vem de confiança. Fé vem do verbo fiar, de tecer junto. Da gente confiar no outro. Confiar que eu faço a minha parte e que o outro vai fazer a parte dele. Isso é confiança. E apesar da vida estar sempre mostrando para nós, diariamente, pequenos milagres que nós não percebemos, como esse do broto de feijão, e a gente não se dar conta daquela árvore ou daquela planta que seca no outono e depois se abre toda em flores, em frutos, na primavera. Nós estamos tão absortos nas nossas problemáticas que não percebemos a natureza amanhecendo e vivendo e se reproduzindo todos os dias. E porque não percebemos isso, não confiamos que aquele que criou um gafanhoto tão perfeito, uma libélula com aquela asa tão perfeita, que teve um cuidado, uma delicadeza na criação de um ser tão delicado, estaria apartado de um ser humano dotado de inteligência, de uma parte dele mesmo. Porque um dia nos ensinaram que Deus estava lá em cima e não aqui, é que muitos corações se afastaram dele, como sendo algo inalcançável, inatingível. Como muita gente eu já ouvi nos nossos atendimentos, falando: Deus se esqueceu de mim, Deus não olha por mim, onde está Deus que não me socorre na minha necessidade? E assim como crianças, muitas vezes mimadas, exigentes, é que nós temos nos comportado ao longo dos séculos. Usando de maneira equivocada o nosso livre-arbítrio. Nós queremos exigir que Deus nos dê aquilo que a gente quer e quer agora. Mas por que caminhos que passam a fé? Quais os caminhos que a fé vai ter que fazer dentro de cada um de nós para que a gente definitivamente tenha confiança em Deus, a ponto de orar e dizer: faça a sua vontade e não a minha? Nós rezamos, fazemos o Pai Nosso da boca para fora, sem sentimento. Não entregamos a condução da nossa vida nas mãos daquele que nos criou. E por que é que nós não fazemos isso? Porque nós não o conhecemos. E não se confia naquilo que a gente não conhece. Então é preciso conhecer, e a gente conhece o autor pelas suas obras. Então, se esse que toma conta das aves que estão no céu, esse que toma conta de uma libélula, de uma formiga, a formiga tem uma anatomia maravilhosa, por que não tomaria conta de nós? Será que Deus nos abandonou ou somos nós que o abandonamos?
Nós que não confiamos, porque nós acreditamos que a gente só tem esta existência, acreditamos que temos apenas esse corpo, que nós somos esse corpo, nos identificamos com este corpo e esquecemos a nossa real natureza. Nós não sabemos nem a nossa real natureza, porque nós não somos esse corpo. Quando a gente dorme e o corpo fica lá na cama dormindo e a gente sonha, isso é uma prova que nos é dado todos os dias para dizer aqui, olha, você não é esse corpo. Nós estamos aqui num momento de vida durante um período de tempo apenas para exercitar a nossa inteligência. Apenas para crescer no amor. No entanto, nós nos identificamos com o corpo, nós nos identificamos com os problemas, com a família, com um monte de coisa aqui. Porque se Deus falar assim, olha, esta noite você vai deixar o seu corpo, num instante, tudo isso termina. Todos os seus problemas estarão eliminados daqui. E nós sofremos, e sofremos, e sofremos. Então, o primeiro passo para que a gente tenha essa fé que Jesus está se referindo é a gente saber em quem é que nós estamos confiando. Se nós estamos confiando realmente no Criador da vida ou naqueles que cumprem, que estão mais em hierarquia, mais elevados do que nós e que podem nos ajudar. Porque Deus, ele vai se manifestar através do outro que cruza o teu caminho. Quantas vezes, naquele momento que a gente pensou em desistir, de repente aparece alguém na nossa vida e coloca um significado totalmente diferente. Ou traz uma solução que eu estava esperando. Porque quando a gente confia no Criador, ele vai ter um jeito que sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter uma saída. Para tudo o que nós vivemos na vida, para tudo. E se você duvida, se coloque à prova. Vai acontecer. Então, fé é isso, minha gente. Fé é confiar. Nós ainda aqui nesse plano, a gente confia. Tem dia que confia, tem outros dias que não confia tanto, tem dias que fica meio revoltado e não confia nada. É bem a característica nossa, né? Do nosso grau evolutivo aqui da Terra. E nem por isso o Criador deixa de olhar por nós. Porque Ele entende, Ele sabe em que grau nós nos colocamos. A questão não é só saber, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, de eu ir ser um com o Pai. Mas tem um ponto importante, é eu reconhecer o Pai que está já aqui dentro de mim. É reconhecer que eu sou uma criatura que veio dessa criação. E reconhecer que essa criação está dentro de mim. E quando eu começo a me reconhecer como parte desta criação, então a fé começa a acordar dentro de mim. Eu começo a acreditar que eu posso.
eu posso acreditar que eu tenho condições de fazer. E aí Deus começa a se manifestar onde? Dentro de mim. É aquela força interna que brota dentro de nós. E a gente fala agora, eu tomei uma decisão e eu vou fazer isso. E eu vou tentar e eu vou colocar toda a minha confiança e todas as minhas possibilidades para realizar isso que eu quero. E depois que eu esgotar todas as possibilidades, aí então eu vou entregar ao Pai. E Ele, que é onisciente e onipresente, vai saber o que é bom ou não para mim. Isso é a fé. Isso é tecer junto. Eu faço a minha parte e o Pai faz a dele. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Porque muitas vezes a gente ignora que Ele existe. E quando a gente ignora que Ele existe, nós estamos ignorando a nós mesmos. E aí nós estamos bancando a criança raivosa, mimada. Muitas vezes a criança revoltada. Não vou fazer mais. Não quero mais. E desiste. E o pai, com toda a paciência, coloca o sol a brilhar pra gente todos os dias. Mesmo os dias nublados que a gente não consegue ver, mas o sol tá lá, ele não sai de lá. Ele coloca todos os dias para dizer, olha, a sua oportunidade é todo dia. Mas, muitas vezes, o que acontece? A pessoa fala, mas eu fiz, eu trabalhei, eu planejei, eu fiz tudo certinho e não deu certo. Sabe quando a gente tem um filho pequeno e muitas vezes ele tá brincando com alguma coisa, ele tá lá na cozinha, tá brincando, ou uma filha tá brincando com um garfinho, com uma colherzinha, e aí ele te pede uma faca. E é claro que a gente não vai dar uma faca na mão de uma criança. Muitas vezes, mesmo que a gente tenha feito tudo bonitinho, certinho, aquilo não era pra gente. Porque o Pai, ele enxerga além, na nossa frente. Nós vivemos num mundo e todo o universo é regido por uma lei de causa e efeito, de ação e reação. E às vezes determinadas coisas que nós planejamos ou queremos, ou perdemos muitas vezes, foi para o nosso bem. Quantas situações que nós vivemos e depois a gente vê, poxa, ainda bem que aconteceu isso que não deu certo, que se tivesse dado, a consequência aqui na frente seria diferente. É assim que funciona. Então a fé, ela é sempre calma. A fé, ela é sempre serena. Porque ela confia. E confiança é uma coisa que anda tão escassa ultimamente aqui entre nós. A fé, ela traz essa paciência que sabe esperar. Por quê? Porque ela está apoiada na inteligência. Ela está apoiada na compreensão das coisas e na finalidade das coisas.
É muito importante também a gente lembrar de não confundir fé com presunção. Porque tem muita gente presunçosa que fala que só tem fé, que é muita fé, não. Porque eu consigo, porque eu vou, porque eu faço e bate no peito. A fé sincera, a fé raciocinada, ela vem carregada de humildade. A humildade é uma palavra, o que ela significa? Que nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém. E nem menores também. Estamos todos no mesmo nível. Porque nós somos seres incomparáveis. E a pior coisa que as pessoas fazem consigo mesmas é se comparar aos outros. Porque cada ser dessa criação é único em todo o universo, não tem outro igual, não tem réplica. E nós nos comparamos com os outros, nos comparamos com a vida que os outros levam e judiamos da nossa alma. Na medida em que nós vamos entendendo que cada um que está aqui tem o seu próprio propósito e as próprias coisas para realizar ali onde a vida te colocou, aí sim a gente vai ter uma condição de ter uma convivência melhor. Infelizmente, o sistema desse globo ainda é muito de uma sociedade muito competitiva. E isso já começa lá na infância. Já se ensina a criança a ser melhor do que o coleguinha, a tirar melhores notas do que o outro, a se sobressair sobre os outros. Ensina-se já a criança a ser presunçosa. Ou muitas vezes, por causa dessa exigência muito grande, vai fazer com que se torne um adulto inflexível, que vai ter que sempre corresponder a uma exigência muito grande, vai estar sempre se cobrando o tempo inteiro, cobrando uma perfeição que ele é incapaz de alcançar. E é o que nós temos visto. E quanto mais inflexível, mais crítico e mais longe da criação, do Criador. Porque cria-se uma camada de ilusão muito grande no seu mental e ele acha que pode controlar tudo e todos à sua volta. E não pode. E não pode. Mesmo que a pessoa, dentro de uma família mesmo, ou na sociedade, ele tenha sob seu comando, ou ele acha que está controlando determinadas pessoas, isso tudo tem um tempo. Porque aquele que é controlado, aquele que é manipulado, uma hora também acorda. E isso não dura para sempre. E muitas vezes o adulto hoje tem esse comportamento porque tudo já começou lá atrás. Já na sua programação encarnatória, quando a criança chega, quando o espírito chega aqui, na forma infantil, para que sejam colocados outros valores, outras formas de viver, chega aqui, ele já recebe essa programação. Para ser melhor do que o outro, para competir, para formar bons soldados. Porque bons soldados trabalham muito. E aí vai trabalhar, vai estudar muito, vai trabalhar e vai produzir riquezas e geralmente não é nem para si próprio. Tirando
uma pequena parcela da sociedade que consegue uma certa independência, sim. A maioria vai estar marchando todos os dias de manhã, assistindo o Fantástico à noite, entrando em depressão porque no outro dia é segunda-feira. E daí vai marchar na sua semana, esperando chegar ao sextou. Com que qualidade de vida? Não estou dizendo aqui que a gente vai parar de trabalhar, de produzir, não é nada disso. Mas é a forma como se faz isso. A gente pode fazer isso automaticamente, feito um soldadinho de chumbo. Ou a gente pode trabalhar, a gente pode cumprir com as coisas conscientemente, sabendo por que é que estamos fazendo. E é esta a proposta do Evangelho. Esta foi a proposta de Jesus, fazer com que as pessoas se tornassem conscientes. E porque ele quis que todos se tornassem conscientes, inclusive os pobres e estropiados, é que ele foi assassinado. Mas hoje esses tempos são passados. Hoje nós temos a liberdade de procurar instrução. Hoje nós temos facilidade para ter qualquer formação que nós queiramos, qualquer informação que nós queiramos. Hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico. Hoje nós temos a liberdade de escolha, de saber em qual canal que a gente quer sintonizar na vida. E não é mais por ignorância ou por sorte. Está na hora de nós começarmos a usar o nosso raciocínio, a consciência de quem nós somos. Somos seres espirituais que estamos vivendo uma breve passagem aqui pela matéria. O nosso corpo é como o carro que a gente usa. A gente tem um carro, usa durante tantos anos, aí vai ficando velhinho. Um dia ele vai ter que ir para o ferro velho. Mas quando você está dirigindo, você está usando o carro. Quando você sai do carro, você é o carro? Não. O nosso espírito também não é o nosso corpo. E quando nós sairmos do corpo e formos nos manifestar em outra dimensão com outros corpos, com outros veículos, esse aqui simplesmente vai para o ferro velho. Porque nós somos a própria Terra. Vamos voltar para a Terra porque somos da Terra. O nosso corpo e o nosso planeta é só fazer uma avaliação, né? Do que é composto o nosso interior. É que a gente não enxerga por dentro, mas nós somos um perfeito laboratório químico. E tomar consciência dessas coisas traz para nós mais confiança naquele que nos criou. E saber que ele nunca poderá nos abandonar, porque ele está em nós e nós nele. Então não existe esse abandono. Não existe o lá. Deus está lá não sei aonde, porque é sempre aqui, é sempre agora, é sempre esse o momento que se vive. O momento é sempre agora. Nós temos dois mecanismos que funcionam dentro de nós, que nos difere dos animais, que é o nosso centro de memória e de imaginação.
A memória nos serve para quê? Para que a gente avalie as nossas experiências e não para que a gente fique vivendo de passado. E a nossa imaginação é para que a gente possa fazer projetos. Para que o nosso espírito possa se desenvolver. E muita gente usa a imaginação para ficar ansioso. Ansioso do amanhã. Amanhã não existe. O amanhã não existe. Ninguém nunca chegou lá, foi até lá no amanhã e voltou para contar. A nossa experiência de vida é aqui, é agora. A vida realmente acontece no agora. E não acontece só no nível físico, não. Acontece fisicamente, acontece mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas esse espiritualmente aí daria um curso inteiro para poder explicar. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que a gente tome consciência do momento que passa. Olhe a sua volta, o que é que tem aí na sua volta? Tem uma luz, um quadro, alguma coisa? Se mantenha no presente. Sai dessa ansiedade que consome o teu sentimento, te consome a emoção, com essa sede de amanhã que nunca chega e nunca vai chegar. Tempo, minha gente, só existe da estratosfera para dentro. Se a gente pegar aqui um desses foguetes aí da NASA e sair fora do planeta, acabou o tempo, não tem relógio. Não tem. Imagine se você ali no meio do universo, ali do nada. Não tem tempo. Não tem amanhã, depois, domingo, sábado, nada, segundos, nada. Você só vive naquele momento. E é isso que a gente precisa aprender. A não ficar escravo nem da nossa imaginação e nem das nossas memórias. É fácil? Não, mas não é impossível. É treino. É toda vez que você começar a entrar num estado, numa compulsão, num impulso, você ter esse nível de consciência. E aí nós vamos poder ouvir a voz do Criador a todo momento. Porque a todo momento, como ele habita também dentro de nós, ele está falando com a gente. Mas nós somos tão barulhentos, a gente faz tanto barulho. Muitas vezes a gente esperneia, chora, bate o pé no chão e não escuta o que o Pai está falando. Por isso que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer? Até quando? E com o evangelho de hoje, a gente está se munindo de conhecimento. Não vou dizer que a gente vai parar de sofrer de uma hora para outra, porque tudo é um processo, mas pelo menos para diminuir um pouco, para conseguir pelo menos um equilíbrio relativo. Porque nós merecemos, nós precisamos e merecemos. Por isso, quando você estiver naqueles momentos de dificuldade, volte-se para dentro de si mesmo. Volte-se para o Criador, porque Ele está aí dentro. Ontem
no nosso trabalho de apometria, eu estava falando a respeito, nós falamos a respeito dessa lição e é por isso que eu a trouxe hoje para cá. Porque muitos dos nossos companheiros falaram que estavam precisando da lição. E a gente sempre precisa, eu também. Também não me coloco porque não sou diferente de nenhum de vocês. E vira e mexe, eu tenho que vir aqui no Evangelho e ler tudo isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Assim é o processo. Tudo na vida é processual. E ontem eu estava comentando o quanto que é importante na nossa vida espiritual nós termos uma devoção. Hoje, o que se percebe, as criaturas humanas, de uma forma geral, procuraram fugir dos templos religiosos. Por tantas coisas que aconteceram ao longo da história, fala essa palavra religião, a pessoa já se arrepia toda e já remete à imagem da igreja. Religião não tem nada a ver com isso. A palavra religião vem de religare, que é nos ligar com Deus. No Oriente é o yoga, que é a união. E para que a gente esteja unido com Deus, nós não precisamos de nenhum templo. Nós não precisamos de intermediários, como já foi dito aqui. Mas nós precisamos de ter uma devoção ainda. Devido à nossa própria condição humana, nós precisamos ter alguma devoção. Pelo menos uma vez na semana que você pare as coisas que está fazendo, para que você esteja em contato com a espiritualidade maior, com o conhecimento. Que você faça uma oração a Deus, a Jesus, a Maria, a José, a Buda, a quem você quiser. É bom que a gente tenha uma pessoa, um objeto de devoção, porque isso ajuda a sustentar a nossa fé. Se a gente simplesmente larga, o mundo demanda muito da nossa atenção. E se a gente não reservar alguns minutos do nosso dia para que a gente se conecte com esta força maior, através de uma devoção, fica difícil. Por isso que quando as pessoas estão muito desesperadas, elas procuram as igrejas, as religiões de uma forma geral. Por quê? Porque elas querem encontrar de alguma sorte a conexão de volta. Nós não precisamos perder a conexão. Nós, inclusive, falamos aqui na semana passada, em outros evangelhos, a respeito da prece. A respeito da meditação. A meditação é a ferramenta mais perfeita que tem. Existem meditações guiadas aí que tem no YouTube. Essa música, por exemplo, que vocês escutam de fundo, é uma música suave de meditação. E não precisa ficar 1 hora, 2 horas meditando, não, gente. 5 minutos, 10 minutos, põe o celular ali, sente-se, fecha os olhos e simplesmente só observe os seus pensamentos, não se envolva com nenhum deles e descanse. Depois de um tempo com essa prática diária, aí vocês me contam. O resultado é surpreendente. Algo vai mudando dentro da gente. Porque nesse momento em que a nossa mente barulhenta se cala, nós podemos sentir o Criador mais perto de nós. E tem várias maneiras de fazer meditação. Seja através da música, seja através de um vídeo que tenha paisagens e que você fica ali olhando, seja através de meditação guiada,
através de pessoas que vão guiando. Hoje tem toda essa facilidade, o YouTube está cheio. Cada um acha o seu jeito, a sua forma de fazer. Aquilo que combina mais com o seu temperamento. Mas com certeza, se você se dedicar a isso, e não é muito, de manhã, antes de começar o dia, eu costumo sempre fazer minha meditação antes de começar o dia, antes de olhar no celular. É naquele momento em que a gente está saindo do sono e voltando à vida aqui na matéria. Ou pode fazer também a hora que você vai dormir. Aí cada um escolhe. Meditar pode durante o dia. Você está estressado, para um pouco. Fica lá uns minutinhos. Tem uma conversinha rápida lá dentro de você mesmo com Deus. Angaria as forças divinas que estão todas dormentes aí dentro de você. E vai realizar aquilo que você tem que realizar. Peça ao Pai que essa força motriz que muitas vezes está aí parada, que ela se movimente, que ela se manifeste. E coloque a sua vontade nisso. Não precisa sair correndo para subir todos os degraus de uma escada. Suba só o primeiro degrau, porque o resto, se você fizer esse esforço de subir o primeiro degrau, com certeza a providência divina vai te ajudar para que você faça a sua escalada. Mas não se engane. Se você não subir o primeiro degrau, nada vai acontecer. Porque nós estamos aqui, como eu falei, para progredir, para evoluir e para crescer no amor. Eu espero que esse evangelho tenha tocado aí seu coração. Que tenha pelo menos trazido um pouquinho da presença divina, que a gente sente assim quentinho aqui dentro do peito. É tão gostoso. Quando a gente sente isso, os nossos lábios voltam a sorrir. Porque nós temos a certeza absoluta de que não estamos sós e de que não andamos sozinhos. Que Deus e o Pai somos um e que nós somos o uno com Ele. E que Ele possa nos abençoar nesse instante. Que essa paz, que essa harmonia permaneça dentro de nós durante toda essa semana, durante a nossa vida. Que nós possamos sentir dentro de nós a presença desse Criador nas batidas do nosso coração, que nós nem controlamos. E, no entanto, Ele está aí trabalhando essa bomba divina, fazendo circular a vida dentro de nós, do nosso corpo. Que os nossos pulmões que respiram trazem a vida na matéria, o combustível para que nós permaneçamos aqui, como um presente divino, uma oportunidade de evolução. Que nós possamos reconhecer, Senhor, a sua bondade para conosco, a sua paciência e o seu amor que nos aguarda apenas a nossa decisão, eternamente aguardando a nossa decisão de parar de sofrer, de procurar crescer, de procurar estar perto
do próprio amor, que é o próprio Criador. E nós te agradecemos. Agradecemos também aos bons espíritos que nos assessoram e que tão brilhantemente nos inspiraram para essa lição de hoje. Com certeza, muitas informações vieram e são trazidas de planos mais altos, para que nós possamos, a partir da nossa decisão de estar aqui, captar e colher todo esse material de que necessitamos, para que possamos fazer a nossa vida mais livre, mais leve, mais feliz. Nós te agradecemos e pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho de hoje dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês que estão aí, muito obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai para o ar. E que Deus nos abençoe a todos, nos mantenha unidos, sempre com o propósito maior de aprender e servir no bem. Que esse é o nosso propósito de vida. Um grande beijo para vocês no coração. Tenham uma ótima semana. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser, estaremos aqui, segunda-feira, às 20h30, com o nosso Evangelho Online. Tenham uma ótima semana. Até lá.